Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos falar sobre o último padrão de projeto do curso, que vai ser o Factory. Bom, você já utilizou esse Factory no decorrer do curso, mas provavelmente não deve ter prestado atenção. Um exemplo mais simples que nós podemos dar sobre o Factory é, vamos aqui no nosso Connection Factory, é o driver manager.getConnection. Então, o que é o padrão de projeto Factory? É quando você tem um método onde esse método ele vai retornar para você um objeto concreto de uma determinada classe. Só que você não precisa se preocupar como foi feita essa implementação. Por exemplo, aqui nós estamos retornando uma conexão. Essa conexão está vindo do driver manager. Como esse driver manager vai criar essa conexão para a gente, não importa. Por quê? Porque isso é um factory. O que importa é que eu vou chamar o get connection e eu vou ter a conexão pronta para mim. Não importa o banco de dados, não importa o tipo de lógica que ele utilizou lá naquele método. O que importa é que eu vou ter uma conexão pronta para uso. E se eles quiserem fazer alguma otimização no método desse driver manager get connection, eu não preciso me preocupar porque eu estou pegando diretamente desse método aqui. Então, se nós segurarmos Ctrl e formos para dentro desse connection, você vai ver que existe uma lógica aqui dentro. E ele retorna para a gente aqui, depois dessa lógica, uma conexão pronta para ser utilizada. Então, o Factory Method ele ajuda a gente a desacoplar a criação do objeto com a utilização das nossas classes. E é muito simples de você criar. Vamos fazer aqui um Factory Method para, por exemplo, uma classe de moeda. Então imagina que você quer pegar o símbolo de uma moeda. Vamos então criar aqui, vamos voltar para o nosso pacote padrão de projeto. Vamos criar uma interface chamada moeda. Interface. E dentro dessa interface vamos criar duas classes. Classe real, que vai implementar moeda. Nós vamos criar aqui um método getSímbolo. Alt Enter, implementa esse método getSímbolo e vamos retornar o símbolo do real. Ops. Implementa o método getSímbolo. Ops, aqui é string. Implementa o método, agora sim. Return rs. E vamos criar também uma classe, vamos arrumar aqui. Ctrl Alt L. Class US Dollar, dólar americano. Implemente moeda. Implementa o método. Retorna USD ou US ou apenas isso. Então, vamos colocar USD. Legal. Então, nós temos aqui uma interface moeda, nós temos apenas o método getSímbolo e nós temos duas classes que implementam essa moeda. Agora, o que nós vamos fazer é criar um factory. Esse factory é o que vai ser responsável por criar um objeto moeda. Então, vamos aqui no nosso pacote classes, botão direito, Java Class, moeda factory. Esse moeda factory vai ter um único método chamado public, vai ser estático. Geralmente os métodos são estáticos. Ele vai retornar algum objeto que será uma moeda, na interface moeda aqui. Criar moeda. E nós vamos solicitar aqui o país. Bom, nós estamos já bem avançados, então o que nós vamos fazer ao invés de utilizar esse país aqui como string, nós vamos criar uma enum. Enum país. Brasil, Estados Unidos. Pronto. E aqui nós vamos pedir um país. País. Muito melhor trabalhar com enumerações. Então, if
país ponto equals país ponto Brasil, nós vamos retornar return new real. Else if país ponto equals país ponto EUA, return new US dollar. E se não for nenhum desses, throw new illegal argument exception, não existe esse país. Então, esse moeda factory vai ser responsável por criar a moeda pedindo um país. Então, poderíamos ter uma lógica bem mais complicada aqui, mas temos uma lógica bem simples. Vamos lá no teste. Moeda factory teste PSVM. E agora nós temos aqui a nossa moeda. Em vez de utilizarmos um new, por exemplo, new, nós estamos em outro pacote, ele não vai aparecer, mas ao invés de utilizarmos new, por exemplo, real aqui, ou new US dollar, nós vamos utilizar um método factory. Então, moeda factory ponto criar moeda. Qual país? País ponto Brasil. Salt moeda ponto get símbolo. Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui o nosso símbolo. Se nós trocarmos aqui para Estados Unidos, Ctrl Shift F10, nós temos aqui USD. Então, esse é o padrão de projeto Factory. A complexidade de criação de um objeto fica em uma outra classe. Fica em uma classe que não será a classe que está utilizando o método. Então, essa é mais uma forma que você tem de desacoplar os códigos. E a manutenção, ela fica mais fácil também, porque imagina, você não precisa sair mudando todas as classes que estão utilizando aquele método. Você só precisa vir em um lugar que é onde aquele método está sendo criado. Bom, então esse é o padrão de projeto Factory, e com essa aula vocês têm todo o material necessário que vocês precisam para passar na certificação Java OCPJP, né, OCPJP 7. Então, só precisa estudar o fork join, que eu já falei aqui para vocês que nós não... o motivo de eu não utilizar ele aqui no curso, mas acredito que com 15 minutinhos de leitura você consegue entender bem aquele framework fork join. Então, vejo vocês aí na próxima aula. Até mais.